Não, mas deixa só amarrou tu olho aí, vai. Oi, Oiê. oiê. Perfeito, gente. Perfeito. Oi. Vamos lá. Todo mundo tá conseguindo visualizar medidas de tendência central? Confirma aí pra mim. Tô. Pronto. Então vamos começar aqui a nossa revisão oficialmente. Sim. 18 minutos atrasados. Gente, medida de tendência central. Nós temos aqui a média aritmética. A me... Essa aqui era para ser mediana, tá? Mediana. Mediana. E a moda. Que é que as meninas mais gostam da moda. Eu gostava, não sei como é que tá hoje o negócio. Gente, então é o seguinte, nós temos aqui uma tabelinha de coleta de dados. Diz assim, o quadro mostra as notas de 4 alunos do 8º ano na disciplina de ciências. Então ele diz aqui, ó, que o Bruno, a Camila, a Marcela e o Roberto. Então nós vamos o seguinte, nós vamos calcular a média, a moda e a mediana dessas notas. E a primeira coisa a se fazer é colocar essas notas no rol, mas eu vou simplificar isso aqui para vocês, porque são muitas, né? Deixa eu ver aqui. Como nós estamos acostumados a fazer, nós vamos calcular só 4 notas, tá? Apenas 4 notas, como fosse o primeiro bimestre, segundo, terceiro e o quarto. É o que como a gente calcula a média de vocês. Primeiro nós vamos colocar aqui no rol, tá? Todas as notas, todas, tá? Na ordem crescente. Aí vocês vão me ajudar aqui. Me digam aí qual foi a menor nota dessa turma aqui? Dessa turma de 4 alunos? Respondam para mim. 4,5. Um 4,5, né? Então a Quatro e gente meio. começa show de bola. Então a gente já começa aqui com 4,5. Ele aparece apenas uma vez, é isso mesmo? Não, duas vezes. 4,5. Na prova eu vou pedir basicamente isso para vocês. Quase a mesma coisa. Vou mudar só o nome dos meninos. 4,5 aparece mais alguma vez. Depois vem o 5. As notas aqui não muito interessantes, né? De se tirar 5 de novo. Mais novamente o 5. Coleta de dados, pessoal. Estatística, ela chega a ser fatídica mesmo. Ó. Eu estou coletando dados, organizando dados. Né? E para isso eu aproveito para... Aí 5,5. Tem mais alguns 5, gente? Não, né? Próximo agora é 5,5, né? Não. 5,5. Tem mais algum 5,5? Não, tem 6, tem? Tinha, né? Tem. Mas eu tirei o 6 aqui. Não tem, né? 6,5 agora. 6,5. Depois... Ah, gente, tem mais um 5,5. Vocês não estão vendo, não? Aqui, ó. Segundo bimestre da Marcela. Uai, Depois que falar, desliguei o microfone, gente. Não, o bicho pega aí. Aí depois 6,5. 6,5 aqui. Depois mais algum 6,5 aqui, ó. O Bruno. Depois, vamos lá. 7. 7. Tem aqui, tem aqui. 7. Depois 7, 7,5. Tem 3, 7,5. Olha lá. 7,5. 7,5. E depois tem 8 e 8. Vou colocar aqui. Show. 8 e 8. Então nós temos no total aqui, pessoal, 16 notas. 4 alunos, 4 bimestres, nós temos 16 notas. Primeiro vamos calcular a mediana. Vamos calcular aqui a mediana dessas notas. Lembra como é que faz? Nós vamos procurar o número que está no meio do caminho na contagem, né? Se nós temos 16 notas, vai ficar 8 para um lado e 8 para o outro lado. Ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 para cá, né? Ó.
e 8 para cá. Como é um número par, né? O que é que eu faço? Eu pego os dois aqui do meio, ó. Não esqueçam disso, gente. Se fosse um número ímpar, ia ficar exatamente um no meio. Ia ficar uma mesma quantidade para um lado e uma mesma quantidade para o outro. Se fosse um número ímpar. Mas como é um número par, eu tenho que pegar dois camaradas aqui no meio. Certo? Então vai ficar o quê? 6 para esse lado aqui, né? O 6 é 7, né? 7 para esse lado. Deixa eu ver aqui. O 5,5 confunde. 7 para cá. 7 para cá, né? 14, 15, 16. E esses dois aqui do meio, eu tenho que fazer o que com eles? Tirar a média aritmética. Fazer isso aqui, ó. 6,5 mais 6,5 dividido por 6,5? Não, né, gente? Dividido por 2. Quanto é que dá esse resultado, pessoal? Os números são iguais, né? Ó. 6,5 mais 6,5 dividido por 2. Responda pra mim. 6,5. Com certeza é 6,5, né? Então vamos aqui. 6,5 é a mediana. Então a mediana dessas notas é 6,5. Dá para errar um negócio desse na prova, povo? Bem parecidozinho com isso aqui, dá não, né? Não dá para errar isso aqui na prova. Agora, gente, já de cara, eu pergunto a vocês quem é a moda. Olhem aí para mim. Primeiro, me responda, o que é a moda? Fique à vontade. O que é a moda? Diga aí para mim. Oi? É o número que Seria aparece... o número que tem mais notas? Mais comum entre as notas? Exatamente, é o número que aparece mais, né? O número Mais. que aparece mais, exatamente. Então, qual seria esse aqui, pessoal? Gente, cadê as câmeras? Vamos lá. O número que aparece mais. Vamos lá. Qual é o número que aparece mais aqui nessas notas? Se você for aqui para a tabela, você pode se confundir. Por isso que é interessante você visualizar no hall. Qual o número que aparece mais aqui? Vejamos. Ó, o 4,5 aparece 2 vezes. O 5 aparece 3 vezes. Já é um candidato a ser moda. O 5,5 aparece 2 vezes. O 6,5 aparece 2 vezes. O 7 2 vezes. O 7,5 3 vezes. E o 8 2 vezes. Então, gente, quem é que aparece mais aqui? É o 5 e o 7,5. Ah, professor, mas a moda não tem que ser só um, não? Não. Esse caso aqui, nós temos uma coleta de dados bimodal. É bimodal, porque eu tenho duas classes, podemos assim dizer, o 7,5 e o 5, que aparece de igual quantidade. Ok? Então ela pode ser sim bimodal. Se fosse 3, trimodal, não tinha problema nenhum. Certo? E por último, a mais fácil é a média aritmética, tá? A média aritmética. Aí, gente, para não ficar muito extenso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a média aritmética de cada aluno, que é o que tem sentido, né? Mas, professor, se eu quisesse calcular a média aritmética desse pessoal aqui tudinho, você somaria todo mundo e dividiria por 16, tá? Ia somar todo esse povo aqui, ó. Ia dividir por 16. Mas vamos calcular a média. A média aritmética. Quando a gente fala média, a gente entende que é média aritmética. Mas existem outros tipos de média, tá, gente? A média ponderada. Vou calcular a média aqui
da Camila. Vamos lá, calculando a média aqui da Camila. 8 mais 8 mais 7 mais 6,5. Dividido por quanto, pessoal? Seria por 2? 4. Eu tenho quantas notas aqui em cima? Aqui em cima, quantas notas? 4. 4. Então eu divido por 4. 4. Se fosse 5 notas, eu dividiria por 4. quanto? 4. Não, se fosse 5 Cinco. notas, dividiria por 5. E essas 16 notas, se eu quisesse calcular a média, eu dividiria por quanto? 16. 16. 16. Exatamente. Perfeito, perfeito. Aí eu vou somar aqui, ó. 8 mais 8, 16. 16 mais 7. Se eu calcular aqui, 16 mais 7, 23. 16 mais 7, 23. 23 mais 6,5 dá 29,5. Vamos dividir 29,5 dividido por 4. Aí eu pego, elimino essa vírgula aqui. Coloco 295 dividido por 40. Dá quase a mesma coisa. Qual o número multiplicado por 40 que dá perto ou igual a 295? 7 vezes 4 dá 28. 0 para 5 é 5, 8 para 1 é 1, 0 para 2 é 2, né? Aí baixo o 0 em 1 aqui, e seria o 4. 4 vezes 4, 16, passa. 3 vezes 4, 12. 0, 3. E pronto, eu tenho um aproximado em uma casa decimal. A média dessa Camila aqui seria 7,3. Será que ela passava de ano? Dava para passar de ano? Dá. Ah, na nossa escola dá, né? As médias mais altas que tem por aí é a média 7. Pessoal, medidas de tendência central. Tranquilo. Tranquilo mesmo. Sem nenhum problema. Só o flare. Só o flare, né? Olha aí. Sim. Pronto. Sim. Professor, eu não entendi a mediana. Pronto, vamos recuperar. Vamos ver aqui a mediana. Olha só, a mediana. Deixa eu ver. São os dois números centrais, certo? Exatamente. Se for o Mas número. por que o senhor pegou os dois 6,5? Porque na ordem crescente aqui, eles estão no meio do caminho, né? E a quantidade de dados é par. A quantidade de dados é par. Mas se de repente, olha só, um exemplo, eu tivesse aqui 3, 4, 8, 9. Pronto, basta aqui. Se fosse esses dados aqui, quem seria a mediana, Camille? É a Camille, né? Pela voz, hein? Seria o 4. Seria o 4. Por que eu não ia dividir por nada? Porque eu tenho um número ímpar de elementos. Agora, se de repente eu colocasse mais um elemento aqui, tipo o 11, aí eu ia ter que pegar, ó, dois elementos aqui, e ia ficar como mediana o quê? 4 e 8. Aí eu faço a média aritmética nesse caso. 4 mais 8, 12. 12 dividido por 2, 6. A mediana seria 6. Quando eu tenho um número par de elementos, eu tenho que fazer esse processo. Quando eu tenho um número ímpar, não. Eu só pego o camaradinha que fica no meio do caminho. Mesma quantidade até ele e a mesma quantidade depois dele. Isso em quantidades ímpares de elementos na nossa pesquisa de dados. Ok? Ok. Pronto. Coisa boa. Gente, eu mandei para vocês, eu acredito que foi domingo, ontem, domingo. Mandei o resultado das provas, não foi? Das atividades. E nós vamos fazer a correção dessas atividades aqui, certo? Que basicamente é isso que eu vou estar cobrando na prova. Como eu não tinha corrigido elas, né? Então eu aproveitei esse momento aqui já para aproveitar o material. E de fato é isso que eu vou estar cobrando de vocês em 10 questões na prova. Aqui seria a nossa atividade
certo? De segunda-feira, se eu não me engano. Segunda-feira passada. Certo? Já aproveita aí para você anotar, ver como foi que você tirou. E vamos lá, vamos corrigir essa primeira questão aqui. Ó, uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia. Olha só, dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para explorar o ambiente. Um composto por 288 batedoras e outro por 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas pelo um mesmo e maior número de abelhas possível. Dessa forma, quantas abelhas terá em cada grupo? E aí, o que foi que vocês marcaram? 72. 72. Quem mais, gente? Põe aí sua resposta. Aí, Também marquei 72. 72. ó, coisa boa, né? Então, 72. show de bola. Agora me diga uma coisa, o procedimento para resolver esse tipo de questão, que seria aqui o D7 do SPAES, né? O que que eu ia fazer aqui, gente? Eu ia tirar... Eu tô falando de divisão, né? Aqui todo momento tá falando de divisão. O D7 nós já abordamos o MMC e o MDC. Nesse caso aqui, o que nós vamos usar? MMC ou MDC? MDC. Que é o máximo divisor comum, né? Então, para tirar aqui o MDC, nós vamos pegar aqui o... Vou pegar um espaçozinho aqui, ó, o 288 e o 360 e vamos fatorar e depois aplicar o cálculozinho do MDC. Vamos dividir por 2. 360 por 2 dá 150, 180. 288 por 2, olha o galo cantando aí. 144. Depois por 2 novamente, dá 90. E aqui dá 50, 72. Depois por 2 novamente dá 45. 36. Por 2 novamente, mas o 45 não dá por 2. Eu vou repetir ele. E o 36 dá por 2, que é 18. Por 2 novamente, ó, repetindo 45. 18 por 2 dá 9. Agora, nenhum deles dá mais por 2, eu vou por 3, que dá 15. E dá 3. Depois por 3 novamente, que dá 5 e dá 1. Depois por 5, que dá 1. O MDC, né, galera? Ele é diferente do MMC. O MMC eu simplesmente ia multiplicar todos esses números aqui, tá? No MDC eu vou pegar apenas o camarada. Deixa eu pegar aqui uma corzinha aqui. Que dividiu o pessoal tudinho da linha aqui, ó. Por exemplo, esse 2 dividiu tanto o 280 como o 360. Esse 2 aqui, da mesma forma. Esse 2 também. Mas esse 2 aqui, olha, ele só dividiu o 36. O 45 repetir. É só verificar. Se algum número foi repetido, é porque esse camarada não entra no MDC. Esse 2 aqui também teve a mesma sorte. Mas esse 3, né, ele já entrou aqui na situação. E esse 3 aqui também. Quando chegou em 1, pode ter uma série de números aqui para baixo. Eles não vão mais entrar no MDC. Porque jamais ele vai dividir 1. Então eu fiquei com quem? Ó? 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou pegar, vou agilizar aqui. Ó. 2 vezes 2 vezes 2, 8. E 3 vezes 3, 9. Aí o MDC seria eu multiplicar esses dois camaradas. 8 vezes 9, 72. E já é, gente, agora prestem atenção. O resultado do MDC é a quantidade de elementos no grupo, seja qual for. Se for cordas, que eu posso muito bem colocar na prova uma questão de cordas. O camarada tem as cordas lá, né, que eu bati muito nessa questão nos vídeos. E se for cordas, o resultado do MDC é o comprimento de cada pedaço, ok?
Então fica aqui nossa primeira questãozinha, ó. Divisão em partes iguais e maior possível. Se fosse MMC, eu estaria falando alguma coisa de partir juntos simultaneamente. Ok, gente? Vamos para frente. Já bateu o seu printzinho aí, fica à vontade. Show de bola. Dá um ok para mim, gente. Ok. Show de bola. Ok. Camille, poderia explicar de novo? 1 minuto tem 60 segundos. Sendo assim, são fabricadas 5 peças a cada 6 segundos. Se multiplicar 5 peças por 10, vai dar 50 peças e 60 segundos. Ou seja, 1 minuto. 50 peças em 1 minuto. Perfeito, perfeito. Gente, perfeito o raciocínio da Camille. Vocês também podem organizar esse tipo de questão aqui, é o chamado de regra de 3 simples. Tá? Se eu não me engano, é o descritor 18. Só para numerar. Você poderia colocar assim, ó, peças e segundos. Aí vamos lá. 5 peças são produzidas em 6 segundos. Agora ele pergunta em 1 minuto. Só que você tem que ter cuidado aqui, ó. Eu não posso jogar 1 minuto aqui. Eu tenho que fazer o que a Camille demonstrou pra gente. 1 minuto são 60 segundos. Então, de fato, eu converti as unidades. 60 segundos. E aqui eu coloco o X. Certo? Se eu não tivesse essa dedução que a Camille fez. Aí eu digo o seguinte. Será que essa regra de 3 ela é direta ou é inversa? O que, que eu tenho que verificar? Eu esqueço os números aqui e vejo a situação. Tá? E vejo a situação. Aí vejo assim, ó, quanto mais o tempo passa, mais peças são produzidas. Então, ó, quanto mais uma coisa aumenta, a outra também aumentar, ou vice-versa, né? Se quanto menos uma coisa diminui, a outra também diminuir, eu tenho uma regra de 3 direta. E na regra de 3 direta, simplesmente eu multiplico em cruz aqui essa tabelinha que eu organizei. Primeiro apontando para o x, ficaria 6 vezes x igual, aqui é uma relação de igualdade, tá? 5 vezes 60. 5 vezes 60. Aí o x fica sozinho no primeiro membro. Eu não gosto de multiplicar logo. Boto 6 dividindo. Aí olha só como vai chegar aqui. Vou colocar a setinha porque não tem mais espaço embaixo, tá? Como vai chegar aqui, gente, no mesmo raciocínio que a Camille fez, ó. Eu não gosto de multiplicar logo aqui. Ficaria 300, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu acredito que é 6 vezes 5, 30, 300. Eu vou cancelar o 6 com 60. O que é isso? Dividindo 6 por 60. 6 por 60 por 6 dá quanto? 10. Né? Então nós teremos aqui 50. Seria o nosso resultado. Tá? Porque algumas questões não dá pra gente ter dedução. Mas é bom essa dedução perfeita. Vocês marcaram C? Foi isso? Isso. Perfeito. Tá? Então essa é uma forma de você fazer isso que consegue resolver qualquer regra de 3 simples. A regra de 3 simples é basicamente nessa configuração. Ele vai te dar uma referência. Ah, fulaninho produz tanto em tantos dias, tantos minutos, um carro faz uma viagem. E depois dessa mesma pessoa fazendo a mesma coisa vai produzir quanto? Entendeu? Ela sempre nesse tipo de questão. Gente, regra de 3 simples, ok? Regra de 3 simples, ok, galera? Ok. 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 Jesus, que coragem hoje. Então vamos lá. A questão 3. Uma pessoa aplicou um capital de 1.200 conto a uma taxa de
2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante. Olha só o que ele pede. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Essa questão aqui era para, se eu não me engano, era para retirar o não era para ter montante aqui. Mas vamos lá. Juros simples. Forma do juros simples. J, CIT. Nós batemos demais nessa tecla, não foi, gente? No início, cálculo dos juros simples. Então ele está pedindo para calcular os juros. Se fosse também um montante, primeiro de tudo tinha que calcular os juros. Então vamos lá. Vamos organizar tudo bonitinho. J, eu não tenho. O C é a aplicação. Aplicou 1.200. Depois a taxa 2%, 2 sobre 100 ao mês. E o tempo 14 meses. E o tempo 14 meses está perfeito, né? Não tem problema nenhum. Tempo em meses e a taxa em meses. Então tá tudo okzinho, sem nenhum problema. Então aplicando agora na fórmula. Aplicando na fórmula, nós temos que J é igual a 1.200 vezes 2 sobre 100 vezes 14. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. O 1 não vale nada, né? Então eu tenho 12. 12 vezes 2 vezes 14. Então o J é 24 vezes 14. Vou fazer essa continha. 4 vezes 14. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 2, 8 com 9. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Mando tudo. 6, 13, vai 1, 3. 336. Isso aqui é o meu juros, tá? Como na questão não tem montante, não tem como eu ter o montante aqui. 36, né? Então, alternativa B. Confere aí, gente. Quem acertou, quem errou. Tá só um ok bem animado aí. Confere. Toma um cafezinho aí. Vamos para a próxima, que o tempo tá... Então amanhã com certeza vai ter uma questão de juros. Ferreira, Olá! Ferreira, Sim, pode falar. no meu e-mail que tu mandou minha atividade, tu botou essa questão como se tivesse errado? Foi? Então eu vou verificar, viu? Foi. Vou verificar e ajeitar sua nota lá, tá bom? Tá bom. Tava marcado B e tava como questão errada, né? A ver, acontece, quando a gente tá gabaritando Isso. normalmente, acontece muito isso aí. Ok, né? Então vamos para a próxima. A próxima questão, quarta, de volume, uma caixa d'água de formato de um prisma reto está apenas com a parte de sua capacidade ocupada com água. Olha só, ela tem as seguintes dimensões. Tá tudo em metros, ok, né? 3 vezes 2 vezes 4, tudo em metros. Perfeito, não preciso fazer nenhuma conversão de unidade. Beleza? Só que ele só tá cheio até aqui, ó. O volume da água existente nessa caixa d'água, ele não quer saber o volume todo. Se fosse o volume todo era aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24 metros cúbicos. Mas isso aqui seria o total. Mas ele não está pedindo o total, tá? Ele não está pedindo o total. Eu botei 24, ó. Eu gosto de fazer isso. Ele está pedindo só o volume existente. Aí, gente, é onde mora o que da coisa. A base 3 vai continuar sendo a base. A largura, né? 3 vezes 2 da base vai continuar sendo a base. Agora, quanto é que mede isso aqui, gente? Ó, só esse trechinho. 1 metro. 1 metro, muito bem, cara. 1 metro, porque eu tenho 4 bloquinhos. Esse aqui mede 1 metro.
Então, vezes 1. Vezes 1 não implica nada, né? 1 é o elemento neutro da multiplicação. Eu tenho apenas 3 vezes 2, que dá 6 metros cúbicos. Tenho certeza que muita gente marcou 24, né? Eu marquei 24. Que pena. Eu marquei A e tu botou como errada. Não, macho. Também. Não pode acontecer um negócio desse, não. Eu Vocês- também. Eu coloquei 6, Aconteceu, marquei A sim. e o senhor disse que estava errado. Se eu não me engano, eu acho que era. Depois eu vou confirmar. Depois eu vou mandar o print pra ti no WhatsApp. Ó, deixa eu só ver essa situação aí de você. Agora não, né? Agora eu fiquei invocado mesmo aí. Porque eu vou fazer o seguinte, então, ó. Eu vou verificar, né? E aí eu vou reenviar novamente, que é tranquilo aqui o Paranauê aqui do negócio. E aí, se eu constatar isso mesmo, eu vou reenviar e que vale essa nota aí, né? Então vamos pra frente, enquanto as pastazinhas abrem aqui. Agora a questãozinha de gráfico. Esse aqui eu não me esqueço não. O D é o D70 e 77 é média, D75. D75. Vamos lá. Ah, agora já que a gente tá aqui ao vivaço, deixa eu pedir aqui a minha ajudante profissional, que tudo que eu tenho problema eu peço a ela. Fran, leia a questão para mim, por gentileza. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de funcionários de uma empresa no período de 2008 a 2012. O número de funcionários dessas empresas nesse período foi de... Pronto, olha só. Ele vai pedir o seguinte: o aumento de funcionário dessa empresa neste período foi. Então ele diz o seguinte, ó. Qual é o período? De 2008 até 2012. Então o que é que a gente faz aqui, pessoal? Como é que eu posso saber o aumento de funcionário? No caso aqui seria a diferença, né? Eu quero saber qual foi a diferença que houve daqui até aqui. Que operação matemática que eu faço? Para me saber isso. Gente, quando terminar a live aqui eu abro e faço. Subtrair o menor do maior. Subtrair o menor do maior ou maior do menor? Hã? Gente? O menor do maior. O menor... Não, na verdade seria o contrário, camarada. Ó, seria... Para mim fazer a conta de subtração, eu tenho que subtrair o maior do menor. É o valor final menos o inicial. Mas eu acredito que você entendeu perfeitamente o raciocínio da questão. Né? Ó, 519 menos 375. Foi assim que você fez, não foi? 5 para 9, 4. 7 para 11, 4. Vem 1 para cá. Soma, né? 7 para 11, pega um umzinho do além. Fica 11. 7 para 11, 4. Vem esse umzinho, escorrega para cá. 4 para 5. Então quanto é que é a diferença? 144. E aí, gente? Também tá errado essa aí? Também chegou lá como Ô, errado. professor, quantos pontos valiam cada questão? 2 pontos. E até eu fiquei curioso, porque quando eu olhei a tabela, né, a galerinha lá que eu pensava que ia tirar 10, não tirou 10, né? Aí eu disse, rapaz, isso é que o pessoal tá ruim assim. Mas aí, né, pode ser esse problema mesmo. Agora eu tô impacientezinho aqui pra olhar se realmente... Eu acredito em Ô, o vocês, com senhor certeza. tirou ponto meu. Tirei ponto teu? Pois é, Tirou, porque eu acertei as primeiras 3 questões. O Aconteceu. senhor também tirou ponto maior, acertei as primeiras questões Então foi. e nesse daí não tá marcado como errado. Pois deixa eu ver aqui, vamos perder um tempo, vamos comer um tempinho aqui do 8º ano. Deixa eu ver logo isso aqui. Ó, não pode, não, até porque eu vi lá o pessoal só 4. Eu falo, meu Deus do céu. Certo? Vamos lá, deixa eu ver se o meu celular, minha lesma vai abrir aqui, peraí. Aí o rapaz, como é que o pessoal ia tirar 4 num negócio desse aqui? Não acredito.
Vamos lá. E a próxima... Gente, a próxima atividade foi do escritor 24. Não, do escritor 21. Números racionais. Os números racionais, eles são vistos ao longo desde o sexto ano, né? Como você começa a tirar números irracionais, na verdade. Quando você começa a ver a raiz quadrada exata, certo? Que é a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 16. E aí depois vem... Eu tô aqui tentando abrir o negócio aqui e reenviar para vocês, corrigido. E mais depois vem, ó, gente. Vocês estão vendo aqui a parte de raiz quadrada, né? Confere aí. Sim. Show. Depois vem algumas regrinhas sobre operações com raiz quadrada. Lembram, gente, ó, só um exemplo aqui em cima, ó, só um exemplo. Lembra quando eu tenho assim, ó, 2x mais 2 mais 3x, eu só posso somar quem tem letra com quem tem letra, não é isso? Vocês lembram disso, né? Ficaria 5x mais 2. Na parte de radicais, certo? Na parte de radicais, é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Eu só posso somar quem tem o mesmo radical. E toda vez que um radical ter uma raiz quadrada, não exata ou exata, tanto faz. A exata a gente resolve logo, né? Ela tiver sozinha, é como se tivesse quem aqui? 1. Então eu dou outro exemplo aqui para vocês, ó. Se eu tiver aqui 2 raiz de 2 somando com raiz de 2, eu posso ter uma soma bem bonitinha aqui. Eu vou ter aqui 3 raiz de 2. Você imagina que o raiz de 2 é o x. Ah, professor, mas 3 raiz de 2? Sim, porque quando o radical está sozinho, é como se tivesse 1. Mas nesse caso aqui, eu não posso somar. Aí eu faço a pergunta retórica. Por quê? Porque os radicais aqui são diferentes. Eu tenho raiz de 2 e raiz de 3. Eu não posso somar. O que eu posso fazer é o que a questão está pedindo. Ó. Mauro efetuou a operação de cada abaixo. 2 raiz de 2 mais raiz de 3, ou 1 raiz de 3. Qual o resultado que Mauro encontrou? O que é que eu vou fazer? Eu vou aproximar os resultados. Gente, aí, enquanto eu abro aqui o negócio, pega logo isso aqui, ó. Raiz de 2 é aproximadamente 0,4. E raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Você já pega isso aí, já fica na sua mente, porque vai aparecer muito, gente, muito mesmo, né? Com raiz de 2, com raiz de 3. E você pode até pegar outros também, como a raiz de 4 é 2, né? Não tem pra onde correr, a raiz de 4 é 2. Você pega lá a raiz de 5, a raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Mas os que são mais usados mesmo, mais usado é a raiz de 2 e a raiz de 3, ok? Deixa eu verificar aqui para vocês o gabarito dessas questões. Ó. Vamos lá, aqui no gabarito que foi corrigido automático para vocês. A questão 5 tá como gabarito a letra A. Deixa eu voltar lá para vocês. Eu faço só reenviar. Ok, né? A letra A. A questão 4 tá como gabarito vamos ver se eu roubei o ponto de vocês. Ah, aqui eu dei uma surrupiada. Pronto, gente. Encontrei o resultado. Pronto, quando terminar aqui, confere, viu, gente? Então as notas vão mudar. Agora eu vou me animar. Show? Quando eu terminar aqui, eu faço esse restante aqui pra vocês.
Erro de digitação. Vamos pra frente. Agora eu acredito que vocês estão mais felizes. Então, gente, o que foi feito aqui, ó? Volta pra cá. Todo mundo ok aí? Dá um ok pra mim, porque eu preciso saber se vocês estão aí, né? E tem um pessoal que... Ok. Ok, né? Ok. Ok. Cadê os meninos? João Davi. Aqui. Eu não sou Davi, tá? É só pra falar. Ah, tá certo. Tudo bem, vamos lá. Guilherme, dá um ok, Guilherme. Massa, viu? Gostei. Ok, não. Ele deu um Foi bem né? silencioso do Guilherme. Show de bola. Uhul. Vamos concluir, gente. Então, ó, feito isso aqui, ó. Deixa eu só... Eu tava escrevendo bem bonitinho aí. Vamos lá. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Gente, vamos lá. Desliguei o microfone. Professor, então as raízes não têm um número exato, são só São uma números, estimativa, né? números irracionais, são números irracionais. São Ah, você tá valendo a calculadora aí. são dízimas não periódicas infinitas. Entendeu? É isso. Dízimas não periódicas são infinitas. Então a gente só aproxima. Sei, Então ficaria aqui, ó. entendi. 2 que multiplica. Liga o microfone, gente. 2 que multiplica. Francisca, desliga o microfone. 2 vezes que multiplica 1,4, que é o valor da raiz de 2, mais 1,7, que é o valor da raiz de 3. Aí fica 2 vezes 1,4, fica 2,8 mais 1,7. Aí isso aqui vai ficar 2,8 mais 1,7. 7 mais 8, 15. Vai 1 para cá, 45. Então seria o item B. Confere aí ou eu vacilei de novo? Não olhe de... Eu não fiz, então eu não sei. Ah, Eu não fiz porque eu não entendi, então não dá pra saber se o senhor errou. pronto, agora É, tá certo. exatamente, também. Vamos lá, então vamos para a próxima. Então vocês viram aqui, né? Ó, aproximei os valores, certo? E vamos para a próxima. Resolva a operação abaixo, ó, o valor aproximado. Da mesma forma. O valor aproximado de raiz de 3, 1,7. Nem posso colocar igual aqui, né? E o valor aproximado de raiz de 5 é 2,5. Tem uma técnica para você encontrar isso aqui. Tá? É você colocar entre as raízes exatas. Deixa eu só dar uma prévia aqui para vocês. A raiz de 5 ela está perto de quais raízes exatas? Da raiz de 4, raiz de 5. Qual é a próxima raiz exata depois daqui? A raiz de 9. Então ficaria assim, ó. Quanto é a raiz de 4? 2. Quanto é a raiz de 9? 3. Então, provavelmente a raiz de 5 será um número 2, alguma coisa. Aí você 2, alguma coisa. Aí você sai fazendo assim, ó. 2,1 vezes 2,1. Aí você vê se aproxima de 5. Aí 2,2 vezes 2,2. Vê se aproxima de 5. 2,3 vezes 2,3. Vê se o resultado se aproxima de 5. Se esse resultado passar de 5, for maior que 5, e esse aqui for muito perto de 4, então a raiz será essa aqui, que é o caso da raiz de 5. E aí depois é só substituir os valores. 2,2 menos 1,7, certo? Colocando aqui na ordem. 7 para 12 são 5. Escorrega 1 para cá, 0. 0,5, alternativa A. Confere aí, gente. Quem foi que fez essa? Eu fiz e errei. Vai dar certo. Haha. Na prova você não vai errar mais. Vamos para o próximo. Eu não fiz, mas eu entendi. E a 4 é assim. Perfeito. Eu gosto dessa frase aí. Gente, aí olha só. O número inteiro mais próximo da soma
No quadro abaixo é. Aí veja só, ele não está perguntando o valor aproximado, ele está perguntando o número inteiro mais próximo. Aí sim, aqui você faz todo o processozinho lá, ó. Raiz de 10 está próximo de que raiz exata? Olha assim, ó, presta atenção, ó. Raiz de 10 ela vai estar próxima da raiz de 9. Ó. E depois da raiz de 16. Ah, professor, mas como é isso? Por que que o senhor está colocando esses valores? É só tu colocar assim, ó. Não é o 10 aqui? O próximo tu vai ver, o 9, né? O 9 já tem raiz exata, então é ele. Se fosse o 8 não tem. Então, 3. Aí 10, ó, vamos lá, ó, para frente agora, 10. 11 tem raiz exata? Raiz de 11? Não. Raiz de 12? Também não. Raiz de 13? Também não. Raiz de 14? Também não. Raiz de 15? Também não. Raiz de 16? Opa, então a próxima raiz exata mais próxima do 10, indo para frente, né? É 16. Então, o 10, ele vai ser o seguinte, 3, alguma coisa. 3, alguma coisa. Aí vejam bem, meu povo, ó. Para você ver aqui quais as multiplicações que vocês vão fazer. O 10 está mais próximo do 9 ou do 16, pessoal? Do 9. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que vai ser mais próximo do 3,1 ou do 3,2 ou até mesmo do 3,3. Aí a gente faz aqui e vê qual que passa de 10, ó. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 3, 9. 1, 6, 9. Duas casas decimais, 9,6. Isso aqui não é a raiz, tá? Tá se aproximando de 10. 9,6. Chegou perto de 10. Vamos ver se o 3,2 chega mais perto de 10 sem se igualar. Se igualar, seria exata. Com certeza não vai ser. E sem passar, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Aí 4, 12, vai 1, 10, ó. Duas casinhas, 10,24. Ou seja, passou de 10. 10,24 é maior do que 10, então não pode ser. Então o que mais se aproxima de 10 é a multiplicação do 3,1 vezes 3,1. Então, nós temos que a raiz aproximada de 10, aproximada em uma casa decimal, é 3,1. Esse é o processo de encontrar a raiz quadrada aproximada. Então, já tem um primeiro valor, ó. 3,1. Vou pegar um vermelho. 3,1. E eu vou fazer o mesmo processo com o 6, mas eu vou usar a calculadora para a gente ganhar tempo. O oitavo ano já está às portas. Vamos lá. Raiz aproximada de 6. 2,24. Ou 2,4. Raiz aproximada, ó, com o mesmo processo você ia fazer. Você ia verificar o 6 está mais próximo de quem? Ó, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9, para esse lado. E para o outro lado, raiz de 5 não, raiz de 4, 2. Então fica 2, alguma coisa. Então agora ele vai somar, ó. 3,1 mais 2,4. 1 mais 4, 5. 3 mais 2, 5. Aí eu pergunto para vocês, gente. O 5,5 tá mais próximo. Tá mais próximo de que número inteiro? Aí aqui é covardia, né? 5. De 5, né? Porque ele não tá, com certeza ele não tá mais próximo do 4. Se tivesse colocado um 6 aqui, a questão tava nula. Porque o 5,5 tá da mesma distância do 5 e da mesma distância do 6, né? 5 décimos. Então, é B. Ele tá mais próximo do 5. Bora pra frente. Ah, sim, e aí? Show de bola, todo mundo acertou? Pouquíssimas pessoas fizeram. Tô correndo um pouquinho, gente. Simplificando a expressão, encontra-se. Gente, simplificar uma expressão dessa, você vai fatorar o número que dá para fatorar, tá? Fatora o que dá para fatorar. No caso aqui, o único número que dá para a gente pensar em fatorar aqui é o 10.
E o 10 só dá pra gente escrever ele dessa forma, ó. 5 vezes 2. Não, você ia colocar aqui o 10, passar o tracinho, dividir por 2 que dá 5, dividir por 5 que dá 1. Aí 5 vezes 2. 5 vezes 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. Aí tem uma regrinha que diz o seguinte: se eu tenho um produto, uma multiplicação dentro de uma raiz quadrada, ou de uma raiz, seja lá qual for, eu posso escrever raiz de 5 vezes raiz de 2. Aí vezes essa raiz aqui agora, menos essa raiz de 2. Aí lembra do que eu falei anteriormente, gente? Aqui é como se tivesse 1, tá? Aqui é como se tivesse 1. E aqui, olha só, eu tenho um fator comum. Eu tenho o raiz de 2. Então eu tenho aqui, ó, raiz de 5, raiz de 5. Tá? Vou até botar elas pra cá aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Deixar elas bonitinhas. Vezes raiz de 2. Menos raiz de 2. Aí, olha, eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 5. O que que eu faço com isso aqui, gente? Eu vou, olha só, multiplicar os números de dentro, ó. 5 vezes 5. Fica raiz de 25. Eu permaneço dentro da raiz. Vezes raiz de 2 menos raiz de 2. Só que o 25 tem uma raiz exata. Fica 5. 5 raiz de 2 menos raiz de 2. Aí olha só a situação. Esse Pode raiz de... cancelar a raiz de 2, né? Oi? Pode cancelar a raiz de 2, não pode? Não, não, nesse caso não. Ó, Não? que eu ia falar, ó. A gente pensa Ah, que tá. cancela, ó. Aqui tem um 1. Então eu repito raiz de 2 e subtraio os valores. 4 ou 5 menos 1, 4. Ficando aqui 4 raiz de 2, alternativa B. Veja como é interessante esse caso aqui, gente. E aí, bacana, né? Gente, eu tô gravando isso aqui. Vou editar e depois jogar no YouTube. Vai ficar bem mais legal para vocês. Gente, cai nessa questão aqui. Cai nessa questão de fatoração, né? De saber que você só pode somar. No SPAES é quase certeza caiu um negócio desse aqui. No D21. Ele quer saber se tu entende. Por exemplo, ó, um exemplo aqui, ó, rapidão. Ó, 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 mais 4 raiz de 2. Aqui é para ser raiz de 2. Mais raiz de 3. Ele quer saber se tu sabe isso aqui, ó. Que tu vai somar esse com esse e esse aqui com esse aqui. É basicamente isso. Então, ó. Aqui não é, a mesma radical, não é o mesmo radical, é como se fosse um x, ó. Então fica 2 mais 4, 6. 6 o quê? Raiz de 2. Mais 3 raiz de 3 mais 1 raiz de 3. Então fica, ó. 3 mais 1, 4 raiz de 3. Pronto, a expressão fica assim. Daqui eu não posso fazer mais nada. A única coisa que eu podia fazer era simplificar ainda aqui. Mas, porque eu tenho radicais diferentes. Tenho radicais diferentes. Ok? Então é basicamente isso que o D21 ele vai querer. Tem outras operações? Tem. Mas ele foca nisso aqui, ó. Na operação básica, que é a adição. E a questão 5. Olha só. Moleza. Raiz quadrada exata. Ó, menos, ó, veja só, eu não posso ter assim, ó, menos raiz de 40. Esse aqui era lá no terceiro ano do ensino médio, chamado números complexos, e hoje parece que até foi tirado do currículo. Mas fora eu tenho, tá? Do que não pertence ao conjunto dos reais, tá? Agora fora eu posso, ó. Porque eu repito o sinalzinho. Quanto é a raiz de 49, moçada? Fala aí pra mim, alto e bom som. Raiz de 49 7. é 7. 7. Quanto é a 7. raiz de 100? 10. 10. 10. Menos 7 mais 10? 3. 3. 3. Item D. Tá? E eu errei. Pode. Guilherme, como você enterrou isso aí, Guilherme? Então, gente, a questão de prova, eu vou até marcar para vocês. A questão de prova que eu vou colocar vai ser esse modelo aqui. Não tenham dúvida. Certo? Aqui, ó. Já carimba ela. Já carimba. Tá aqui, ó. Esse modelozinho aqui, ó. PP.
esse modelo. Igual a gente fazia na sala. Pessoal, muito bacana, muito show essa nossa interação. Fiquei muito feliz, né? O computador, misericórdia aí, ó. O pessoal tá pedindo misericórdia. O computador deu uma bugada no início, mas foi bacana. Eu queria só, gente, que vocês agora ligassem todas as câmeras, tá? Só para me registrar esse momento para colocar nos relatórios. Liga as câmeras, dá um sorriso aí, certo? Pra gente pronto. Pronto, liguei a câmera só pra gente encerrar. Liga a câmera e mostra o rosto. Não mostra o teto não, né? A rede, o gato. Que se o pirulito tivesse por aqui, eu ia mostrar ele pra vocês. Show de bola. Falta mais alguém ligar as câmeras. Sueli, Francisca Maria. Essa aqui eu não tô conhecendo. Deixa eu ver aqui. Acho que é Camille. Tava com o dedinho assim, é a coração. Alguma A coisa. Camille. Pronto. A Deixa eu ver mais Camille. aqui. Cadê a Yasmin? O Davi. Não sei quem é que tá no lugar do Davi. O Cauã. Que o pessoal desliga a câmera e o microfone, ó. Aí. Isso. Como se fosse a chamada aqui agora, né? Presente. Presente, né? Camille presente. Presente. Show. Então quem foi? Yasmin, cadê você, O Davi é Yasmin? soço demais, viu? Pronto, gente. Aí no chat, ó. No chat você vai colocar aí. No chat, né? Tem um chatzinho aí. Você vai colocar presente. Eu vou colocar aqui, ó. Você vai colocar presente aí no chat. Vai lá pra registrar, pra mim tá no relatório. Igual no YouTube lá. Vai lá pra mim encerrar a reunião. Ferreira presente. Põe o nome de vocês, gente. Que esses nomes estranhos aí de gamer. Põe o nome e tchau. Até mais. Colocou o nome, pode zarpar. A Lara não ligou a câmera. Tchau. Bye, Até bye. mais, gente. 10 na prova, viu? Só aceito Tchau pra 10, viu? vocês. Até a próxima. Não aceito menos de 10, não. Tchau, tchau. Ficou só o nosso camarada aqui, né? Parece que ele ligou a câmera e o microfone zarpou. Valeu, gente.